Olá, bem-vindos à Vichy Soase. Esta semana estamos como o PS em presidenciais, divididos. Metade de nós está em FAF, a outra metade em FAF, porque foi aqui que o Luís Marques Mendes lançou a candidatura há poucas horas, na quinta-feira, e a outra metade está em Alvalade. Mas aproveitando um antigo slogan publicitário, damos-lhe cenários pela metade, mas o sabor por inteiro. Se não está a perceber nada, pode sempre dizer ganda noia. E conheço o cargo de Presidente da República. Sinto que devo reafirmar a minha história política e sinto-me confortado. O Dr. Luís Marques Mendes preenche em absoluto os requisitos. E Marques Mendes tem ótimas qualidades. É preciso ir muito mais longe. Não é tempo de aventuras, experimentalismos ou tiros no escuro. Isso não é modo de vida. É preciso evitar crises políticas. Vai, aliás, ser um picante. Todas as qualidades que quisermos enumerar. Mas não basta isso. A minha opinião é esta, porque Portugal vale sempre a pena. Ai, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e aqui ao meu lado, em FAF, tenho o Miguel Vítor Dias, afuera! Em Lisboa estão as jornalistas Rita Tavares, afuera! E Mariana Lima Cunha, afuera! Deus nos proteja porque vai começar a Vichy Soase. Desculpem lá, apanhei um vírus liberal no último fim de semana, e então agora que sempre que digo o nome de alguém, digo a seguir, afuera! E uma vez que nós vamos voltar para baixo, vou tentar, durante o percurso na A1, fazer mais um estilo Rui Rocha e virar-me para o João Porfírio, que vai conduzir, e dizer, acelera! Finalmente vou citar Rui Rocha para aí 15 vezes. Bem, boa sorte para a viagem, Miguel e João Porfírio. Antevê-se complicada. Eu acho que isso tudo o pior que podem ouvir da minha parte não será o acelera, certamente. Olha, vamos avançar então para a primeira sopa, que na verdade vou propor um caldo verde à minhota, que é um bocadinho diferente. Também há quem lhe chame caldo verde à moda de Faf, pelo menos na pesquisa de 2 segundos que fiz no Google. E Mariana, queres falar sobre isso? Hoje já estiveste num outro grande programa da Rádio Observador Contra a Corrente a falar sobre o homem de Faf, mas agora reinventa-te, Mariana. Agora vou aproveitar, quem não ouviu o Contra a Corrente pode agora ouvir sobre o mesmo tema aqui. Sim, quer dizer, eu acho que ontem, ouvindo o discurso de Luís Marques Mendes de apresentação da candidatura, acho que Marques Mendes fez um bocadinho o que tinha a fazer, não é? Ou seja, havia aqui, numa corrida que eu acho que já é justo dizer que pode ser muito caracterizado, pelo menos um dos eixos centrais vai ser esta questão quase dos políticos contra os antipolíticos, porque nós vemos o Almirante Gouveia Melo, já temos falado muitas vezes aqui de como não sabemos grande coisa sobre ele, e portanto o que sabemos e o que aparentemente lhe vale números tão impactantes nas sondagens é o facto é o que não é, que é não ser político, e portanto numa corrida dessas acho que Marques Mendes foi por onde podia ir, que é pelo facto de ter o tal legado ético, não é? Ou seja, dizer que é um político, e eu acho sempre bem que os políticos não se envergonhem de ser políticos, mas que é um político, mas que durante a sua carreira se focou precisamente em parte a tentar livrar-se um bocadinho de alguns vícios ou os tais pecados dos políticos e do sistema que podem surgir e que vão surgindo um bocadinho em todos os partidos, como vemos, e ele de facto aí tinha alguns pergaminhos, né? Tem aquela questão. Deixa-me só dizer Sim. que essa imagem dos políticos é uma coisa muito antiga. Eu lembro-me de a má imagem dos políticos, não é? Não é só de agora, mas parece ser ter-se desgastado muito. Eu lembro-me que havia uma personagem do Hermano José que era o Zé Xunga e que tinha em comum, ele dizia que tinha em comum porque as pessoas diziam-lhe a ele o mesmo que diziam aos políticos, que é: vai trabalhar malandro. Portanto, há muito tempo que há uma imagem da política que até é utilizada no humor nacional, de que de facto não é a melhor imagem que tem dos políticos. Desculpa a interrupção. Sim, era só para citar Herman. E bem, acho que vem sempre ao caso. Neste caso, obviamente, nos últimos anos tivemos pessoas como André Ventura que corporizaram esse sentimento numa
numa candidatura que era uma coisa que não costumávamos ver, aliás, numa candidatura não, em 50 candidaturas, que era uma coisa que não costumávamos ver, e o Almirante Gouveia Mel, que tem esta aura, apesar de não ter o mesmo tipo de discurso, de não ser político, e Marcos Mendes tem não só aquele historial dentro do PSD, dos autarcas que ele enquanto líder não quis recandidatar, fossem Exaltino Moraes, Valentim Loureiro, Carmona Rodrigues, como até aquelas questões, por exemplo, da Comissão de Ética que ele queria implementar. Lembro-me quando a Comissão de Transparência no Parlamento foi criada, um bocadinho para dar resposta. Lá está, há casos que envolvessem questões de ética, não necessariamente legais, mas éticas dos deputados, e Marcos Mendes tinha tido sempre essa posição de que devia ser uma comissão composta mais por senadores e por pessoas que não fossem julgar em causa própria, não fossem julgar os pares do seu partido e também do Parlamento, e portanto ele de facto tem alguns argumentos. Eu diria que numa corrida destas em que temos uma figura como Gouveia Mel com os números que tem, era bom que os partidos, enfim, arranjassem um bocadinho os seus maiores trunfos, ou mesmo no sentido do carisma, da popularidade, era a maior esperança que teriam, não só de passar a uma segunda volta, porque neste momento nós estamos a falar de uma segunda volta, nem sequer é de um candidato esmagador que decida a coisa à primeira, e de facto isso seria o ideal. Não sei se Marcos Mendes tem esse perfil, mas enfim, foi pelo argumento, parece-me que talvez o mais eficaz, ou que lhe pode dar mais esperanças de ter um discurso eficaz no terreno, que é, sendo um político, assumir isso, porque não é cadastro, e ir pelas questões da ética, que tanto preocupam aparentemente o eleitorado, como tu dizias, há muito tempo, mas neste caso já com candidaturas alternativas que corporizam a tal ideia do nós não somos políticos e por isso temos um argumento favorável, ou temos uma qualidade que os outros não têm. Pronto, eu não acho que não ser político seja uma qualidade por si. Acho que Marcos Mendes escolheu esse caminho num contexto em que obviamente está muito apertado por todos os lados, porque Gouveia Mel não só, mas também entra no PSD, porque há candidaturas à direita, porque os candidatos do PS também não são propriamente mal ou mais à esquerda do PS, e portanto caminho fácil não terá. Até porque Marcos Mendes está um bocadinho a defender aquela imagem dos senadores da política, não é? Porque há muita gente que vai pedindo já a candidatos que tenham nascido depois do 25 de Abril, até a Iniciativa Liberal já pediu isso, Rodrigo Saraiva já pediu isso, e Marcos Mendes vai defendendo um bocadinho ainda aquele segmento de pessoas que viveram a transição democrática, a construção do regime democrático, e portanto, para já, enquanto não aparecer outro também com esse perfil, ele vai também defendendo isso face a Gouveia Mel, em primeira instância. E agora, perguntar à Rita Tavares qual era o caldo verde. Deixa-me só dizer-te, Rita, que ontem Luís Marcos Mendes tinha, todo o fundo era verde, é aquela cor que já o Luís Paixão Martins dizia que resulta, que funciona. A cor que resulta, que já dava para... Era a cor dos olhos de José Sócrates, lembra-se naquele cartaz. Para as maiorias absolutas, e ele ainda por cima apareceu de gravata cor-de-rosa, e ainda teve um apoio do autarca do PS. Portanto, está a tentar fazer o pleno. Está a tentar fazer o pleno. Mas ele tem aqui outra característica, tem aqui outra característica importante, que eu somo a estas que já foram... Característica, quer dizer, jogou aqui outro trunfo dele nesta senda de se mostrar como um candidato que é do sistema e que não tem vergonha disso, mas ao mesmo tempo a sentir a necessidade de mostrar que tem algum distanciamento face a esse sistema, ou algum sentido crítico face a esse sistema, ao recordar a questão dos autarcas e que ele foi um dos primeiros na política portuguesa a afastar da linha de candidaturas autárquicas autarcas que estivessem com problemas na justiça. É um ponto sensível nos dias que correm, infelizmente não só nos dias de hoje, mas nos últimos dias dos últimos muitos anos, e também é um trunfo que Marcos Mendes naturalmente foi buscar, quer dizer, nesta semana em que se falou no caso Tutti Frutti, onde vários autarcas do PSD foram acusados, e este contexto é um contexto que leva a isso, e somado com a questão de haver aí um candidato antissistema à espreita, faz com que os políticos que estão claramente não podem usar a ideia de não serem do sistema, que é o caso de Marcos Mendes, que é do sistema há muitos anos,
dizerem que dentro do sistema fizeram coisas e tomaram ações para tentar afastar os problemas que são apontados à classe política, aí um bocadinho nessa onda de os políticos não trabalham e os políticos são todos desonestos. Enfim, todas essas ideias feitas que por vezes pairam sobre a classe política. E há alguma vantagem de menos avançar assim a 2 dias do PS definir um perfil, não vai definir o candidato? Se calhar nem um perfil. Da maneira como a coisa está. É que até pode sempre ser como Pedro Delgado Alves diz, aquele perfil básico que está na Constituição, não é? Mais de 35 anos. Não, mas por acaso o Miguel estava a falar aqui do Pedro Delgado Alves, que também juntou mais um nome à festança, não é? Mais um nome, exatamente, Sampaio da Nova. Que não foi bem Pedro Delgado Alves, na verdade foi Miguel Viterbo Dias que lhe fez a pergunta. e Pedro Delgado Alves disse que sim, que ele preenchia todos os requisitos. Há 10 anos. Há 10 anos, e hoje também. Ele faz essa ressalva. Preenche todos os requisitos há 10 anos e hoje continua a preencher esses requisitos e, portanto, colocou aqui outro nome que, na verdade, nunca tinha saído, mas resta saber se, dentro da confusão que já está instalada no Partido Socialista, se quer ainda mais uma confusão extra como Sampaio da Nova, que é um nome que provavelmente acaba por levar o partido mais para a esquerda do que para o centro. E isso pode, quer dizer, numa eleição tão disputada como esta, pode não ser boa ideia o PS retirar-se do centro. Rita, há dias eu ouvia confesso que não me lembro quem, mas sei que era alguém da área do PST que dizia, quando estava a comentar uma declaração de Carlos César, talvez ele tivesse pensado noutra coisa. Não há hipótese nenhuma de haver aqui uma surpresa e aparecer um quarto ou quinto candidato. Já se sabe que Augusto Santos Silva está ali meio posicionado para o caso de acontecer qualquer coisa, mas, por exemplo, Carlos César seria impossível, não é? Eu acho que até na última semana já houve alguns sinais do próprio líder do PS de recuo face a algumas coisas que tinha dito. Ele tinha falado muito claramente na necessidade de uma experiência internacional do futuro candidato e esta semana já disse que não tem preferências. Ora, quem tinha falado em experiência internacional, quando António José Seguro e António Vitorino são os nomes que se colocam em cima da mesa, e depois a seguir veio dizer que afinal não tem preferências, para mim já está a dar um passo atrás e se calhar até se está a pôr a salvo face à eventualidade de, no fim de todas as contas, aquilo que sobra, o candidato que sobra, poder ser mesmo só António José Seguro. O Pedro não tem tirado um curso sobre linhas vermelhas e os seus riscos nos últimos meses. Como definir linhas vermelhas ou não? Portanto, se há esse risco, risco no sentido de no fim de tanta conversa ficar apenas um nome e esse nome ser um nome que está a ser atacado por socialistas, como Augusto Santos Silva e não só, porque há outras figuras até da direção do PS como Isabel Moreira e Mariana Vieira da Silva que nas últimas semanas vieram dizer que a figura que melhor poderia concorrer pela área socialista era António Vitorino, quando confrontadas com António Vitorino ou António José Seguro. Isabel Moreira disse mesmo que António José Seguro não era um bom candidato. Portanto, face a tudo isto, acho que Pedro Nuno também já está a preparar, para tudo nesta altura e para a hipótese de poder ficar apenas com António José Seguro e, portanto, não convém ir afunilando aqui muito o caminho num perfil que como Eurico Brilhante Dias dizia aqui há um tempo... a única possibilidade. Não, exato, e Eurico Brilhante Dias falava no perfil que começa em António e acaba em Hino, não é? Portanto, se calhar não é boa ideia ir por esse perfil que começa em António e acaba em Hino, até porque de Vitorino os socialistas também têm algumas desconfianças, tendo em conta que já se cansaram de esperar por ele. Eu ia só meter uma colherada que mistura um bocadinho o PS e o PSD e que até é um dos pontos dos bastidores que o Observador fez com o Luís Marques Mendes, que o Rui escreveu, que é a história do calendário eleitoral muito prolongado, não é? Nós vamos ter... Marques Mendes lançou-se oficialmente a um ano das eleições e esse texto de bastidor explica mais ou menos como é que ele pretende orientar o calendário, ou seja, ir aparecendo até à altura mais intensa das autárquicas, depois diluir-se um bocadinho
entre os candidatos autárquicos e aparecer com força a partir de outubro. Isso acaba por ser interessante porque, enquanto no PSD e à direita as coisas já estão muito definidas, Ventura, Mariana Leitão e Luís Marques Mendes, e podemos incluir aí ou não Gouveia e Melo, à esquerda ainda não há um candidato com esta distância de calendário, e vai ser interessante perceber se esta margem toda com que Marques Mendes se lançou, no fim de contas vai ser uma vantagem ou um problema. Sim, e já agora, só para dizer que algumas pessoas, por exemplo, falo ali do grupo do Portismo, que ainda tem esperança na 25ª hora haja aqui um salvador para a direita a aparecer, que tem precisamente a teoria de que se Marcos Mendes se lançar agora e se desgastar rapidamente, ou se perceber que não cola e que não cresce a partir daí, que ainda abriria espaço para aquela aparição ali no fim fim de primavera, no verão. Portanto, precisamente com essa esperança em alguns setores à direita de que seja um calendário demasiado prolongado até. Bom, mas António José Seguro também pôs o seu calendário lá à frente, porque falou na primavera ou verão, portanto, sendo bem mais cedo do que normalmente são os candidatos presidenciais nos últimos anos. De facto, o calendário acelerou todo. Só mostra a preocupação de facto com estas eleições. E no PS espera-se, ou pelo menos há a expectativa de que António Vitorino possa dizer se avança ou não nas próximas semanas, portanto. Quem não é Sampaio caça como gato. E olha, eu agora vou dizer para todos, outra vez citando Rui Rocha, acelera, temos que fechar a primeira parte do programa. Não falámos do caso Tutti Frutti, mas deixo aqui apenas um pequeno detalhe de bastidores. Ainda hoje falava com uma pessoa do PSD que, em vez de dizer, quando atendeu a chamada, está tudo bem, disse, então, está tutti. E é assim que chegamos ao fim da primeira. Exatamente. É assim que chega ao fim assim, a primeira parte da Vichy Soase. Regressamos já a seguir com o Luís Campos Ferreira. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Connosco temos o antigo secretário de Estado. Nos governos de Pedro Passos Coelho podemos usar o plural, apesar do segundo só ter sido um mês. É ex-deputado e também posso chamar-lhe assim, um entusiasta apoiante do candidato presidencial Luís Marques Mendes, que esta quinta-feira lançou a candidatura em FAF. Bem-vindo, Luís Campos Ferreira. Escreveu um artigo de opinião esta quinta-feira, onde declara o apoio inequívoco a Marques Mendes. No mesmo texto diz que num tempo de degradação política e descrédito nos políticos e nas instituições, há quem acredite que a resposta está no desconhecido, num salto no escuro. Já Marques Mendes tinha utilizado esta expressão na apresentação. O salto no escuro é a presidência do Almirante Gouveia e Melo. Olá a todos que estão aqui em estúdio e também aos ouvintes, e muito obrigado por terem convidado a minha pessoa para vir aqui hoje. Não é a primeira vez, espero que não seja a última. O salto no escuro é uma expressão que é usada por muitas pessoas, não tem exclusivo de ninguém. Bom, é verdade o que acabou de dizer. Nós vivemos um tempo em que o populismo funciona assim um pouco como aquelas serpentinas que se colocam, ou se colocavam mais antigamente em determinados sítios e que apanhavam muitas moscas e por isso apanham todo o descontentamento gerado, apanham toda a indignação gerada, mas depois não têm respostas consistentes, depois não têm aquilo que é a solução para os problemas que muitas vezes são bem identificados, embora o diagnóstico não seja o mais perfeito. E por isso o populismo tende a crescer exatamente como aquelas bolas de neve que se vão acumulando e cada vez que rolam, cada vez se tornam maiores, mais fortes, mais robustas e por isso empurram e atropelam mais gente e é preciso ter cuidado com isso. O Almirante é populista, é isso? Peço desculpa? O Almirante Gouveia e Melo... Não, eu não estou a falar do Almirante Gouveia e Melo, estou a falar daquilo do ambiente degradado que se vive e que eu dizia nesse artigo que referiu. Que fique bem claro isso. Estou a falar do ambiente político degradado que se vive, que tem a ver com aquilo que as pessoas percepcionam e que é muitas vezes uma realidade dos intérpretes de hoje da vida pública e da vida política. Isso tem a ver também com o funcionamento mau ou menos bom dos partidos políticos tradicionais.
como as pessoas ascendem dentro dos partidos políticos tradicionais. Isso tem a ver também com aquilo que pode ser o modelo já desajustado e desadequado do nosso sistema político, de eleição dos deputados. Ou seja, tem a ver com muita coisa. Bom, e por isso, e as pessoas, e digo isto a propósito de quê? Digo isto a propósito de que as pessoas, quando estão desagradadas, quando estão indignadas, quando deixam de acreditar, tendem a radicalizar-se. Tendem a seguir um conjunto de ideias ou de pessoas que prometem tudo, mas depois pouco ou nada entregam, não é? Não é de todo... Já não se sabe muito sobre o que pensa o Almirante Gouveia Melo sobre várias matérias fundamentais para o país, mas vê alguma tendência de um discurso mais facilitista ou mais populista naquilo que o Almirante tem dito até agora? Bom, eu espero que a confirmar-se a candidatura do Almirante Gouveia Melo, penso que será, não terá bilhete de volta, só tem bilhete de ida, por isso vai-se confirmar que se proceda a uma campanha, se promove uma campanha que seja esclarecedora do ponto de vista das ideias e do ponto de vista daquilo que é como cada um dos candidatos vê as funções presidenciais dentro daquilo que é o quadro constitucional em que elas se enquadram. E por isso espero, e tenho a profunda convicção, e quero acreditar que a contribuição do Almirante Gouveia Melo, caso venha a ser candidato, vai ser uma contribuição muito positiva e vai trazer ideias e vai trazer e vai clarificar as pessoas que neste momento pouco ou nada conhecem do pensamento do Almirante Gouveia Melo, mas estamos a um ano de eleições, por isso esse tempo que está pela frente é mais que suficiente para nos permitir que o Almirante traga as suas ideias também, assim como os outros candidatos que... E para clarificar aquilo que pensa, mas faz parte do grupo que considera que um militar não deve ser Presidente da República e que o cargo deve ser ocupado por um político profissional? Bom, um político profissional, quando se está na política, num cargo desses tem que ser profissional, porque tem que estar exclusivo e não se pode fazer mais nada. Eu, por exemplo, não sou político hoje em dia e quando estive na política, quando estive no governo, estava em exclusivo, era político profissional. Por isso, por um político, digamos assim, alguém que tenha experiência política, não faço. Eu acho estranho. E este estranho não vai ser como o slogan do Fernando Pessoa sobre a Coca-Cola, primeiro estranhas e depois entranha. Eu acho mesmo que vou estranhar e não vou entranhar. Nós na Europa, julgo eu, que temos duas situações em que a chefia do Estado é tida por dois ex-militares. Estou a falar da Bulgária e da República Checa. E as coisas não correm bem. Mas não faço parte do leque daqueles, não faço mesmo, que acha que é um perigo para a democracia, ou que o Almirante Gouveia Melo, por ter sido militar, não tem o direito, a legitimidade democrática para poder candidatar-se. Não faço parte desse grupo. O que achei estranho. Acho que o país está num estádio democrático e em que a política deve ser feita por aqueles que têm experiência política. Isto é voltar atrás? Nessa perspectiva da democracia? É estranho. Eu não queria ter mais adjetivos que este, não é? É estranho até do ponto de vista daquilo que é a explicação, como é que os nossos pares europeus nos veriam, mas isso será sempre uma decisão das pessoas e do povo. Isso que interessa é as ideias que são trazidas, o que interessa é como é que o povo vai ver, como é que os portugueses vão ver o estilo, as competências de cada um dos candidatos para exercer a função. É evidente que eu defendo que a função presidencial seja feita por alguém com experiência política. É evidente que sim. Pelos motivos mais básicos e pelos motivos menos básicos. E digo-lhe de uma forma muito rápida, a saber. Os motivos mais básicos, olha, a promulgação de leis, o veto de leis, o remeter para o Tribunal Constitucional, o ter uma atitude muito proativa na solução de zonas de conflito que possa haver. O conhecimento dos mecanismos e os menos básicos quais são?
Os menos básicos são... Os menos básicos é, por exemplo, a capacidade de intervir politicamente... A influência, exatamente, de forma correta, de acordo com aquilo que são os poderes constitucionais do Presidente da República, sem extravasá-los, sem tocar no vermelho, digamos assim, resolvendo problemas de zonas de conflito, contribuindo para a governabilidade, contribuindo para que o país encontre soluções governativas. Bom, nós sabemos bem que em toda a Europa, não é só uma questão nacional, que nós vamos ter e estamos a ter problemas de encontrar maiorias parlamentares robustas em famílias políticas. Acho que é preciso alguma sensibilidade para tentar resolver. É preciso muita experiência política, é preciso um conhecimento forte dos mecanismos políticos, é preciso habilidade política. Mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Ter proatividade. Deixe-me só dizer isto, porque depois, como dizem os brasileiros, não adianta correr atrás do prejuízo. O que está acontecendo na Madeira, do meu ponto de vista, é muito difícil de aceitar. 3 eleições em pouco tempo, ou seja, não há ninguém que tenha a capacidade e os poderes dentro de uma estrutura de influência. Mas não se pode dizer que o Presidente da República atual não seja um político, não é? E mesmo assim isso aconteceu. Claro, mas se calhar precisamos de uma maior proatividade, de uma maior capacidade de intervir, de antecipar os problemas, de os resolver antes de eles acontecerem. Agora, uma coisa é certa: o povo não pode andar de eleições em eleições. O país não aguenta isso. E por isso o Presidente da República vai ter um papel muito importante. E o Presidente da República tem que ser um homem capaz de construir estas pontes. Ainda assim, de fazer estes compromissos. Tem partido muito à frente nas sondagens, que são os dados que temos até agora. Marcos Mendes dizia ontem em declarações ao Observador que estas eleições só se resolvem na segunda volta. A grande estratégia de Marcos Mendes é essa e deve ser essa: conseguir pelo menos ficar em segundo e forçar uma segunda volta nestas presidenciais. Bom, eu não, sinceramente, não sei dizer qual é a estratégia em concreto. Mas concorda que seja por aqui? O que eu sei é que o Dr. Luís Marques Mendes tem todas as condições. O Dr. Marques Mendes é uma pessoa com uma imagem pública conhecida há muitas décadas, não é há muitos anos, é há muitas décadas. Foi governante, é conselheiro de Estado, foi líder de um partido político, fez acordos de regime, tomou decisões políticas difíceis, até antes do tempo, digamos assim, antes de elas serem moda, do ponto de vista ético, e por isso é mais fácil escrutiná-lo. As pessoas sabem ao que ele vem, conhecem-no. Sabem o que ele vale, sabem quais são as suas características enquanto pessoa. Aliás, vimos isso, ele apresentou ontem a sua candidatura em FAF, numa terra que o viu nascer, que o viu crescer, e de forma espontânea, como as pessoas aderiram, como foram lá. Mas também acha que são umas eleições que não se resolvem à primeira volta. Sim, é uma convicção que existe. Deixe-me só dizer isto, numa terra que, curiosamente, tem o Partido Socialista a governar lá há 40 anos. Que tem um Presidente de Câmara socialista que lhe veio dar apoio. Uma terra que o viu nascer, que o conhece bem. Ora bem, quem melhor pode validar quem somos? Quem melhor pode atestar quem somos do que aqueles que nos conhecem bem? Ele é gostado, ele é respeitado por aqueles que o conhecem bem da terra dele. Isto é um cartão de visita para o país, que também já o conhece e que o conhece bem, enorme. E por isso o Dr. Marques Mendes é uma garantia, ou seja, a coragem que ele tem de sair da zona de conforto dele, de um estilo de vida que ele tem que é ótimo, que é aspiracional do ponto de vista de muitos e muitos portugueses, e dizer assim, não, eu agora vou a um combate político. Isto é de uma coragem enorme. A contribuição que ele dá do ponto de vista das ideias, a elevação que ele pôs no discurso de declaração, de apresentação da sua candidatura, as ideias que ele põe em cima da mesa para discutir, isto é de uma valentia, de uma coragem, de uma nobreza enorme. Por isso, é de certeza uma mais-valia para a campanha. E o que eu quero dizer com isto? Responder à sua pergunta. Claro que o meu sentimento, a minha convicção é que ele irá, pelo menos, à segunda volta. Porque ele tem todas as condições para isso. Ele já foi escrutinado para isso. Não acha que há aqui um risco de fragmentação à direita que pode pôr em causa essa capacidade de ir à segunda volta? Vamos lá ver, o Dr. Luís Marques Mendes não é o candidato que une a direita. O Dr. Marques Mendes é um candidato que tem capacidade para unir diversas forças políticas
que tem espectros ideológicos mais vastos que isso. Por isso, ele não é o candidato só da direita. Também é um candidato pelos seus valores, pelos seus princípios, que também representa essa área política, mas ele vai muito mais longe que isso. É evidente que esta eleição presidencial é uma eleição muito particular. Talvez depois do 25 de Abril seja das eleições mais interessantes, não é mais interessante, porque não estamos tão habituados a ter este tipo de candidatos, como é o Almirante Gouveia Melo, e depois um candidato mais radicalizado à direita, como é André Ventura. Isto não acontece, e por isso isto dificulta, não há dúvida nenhuma. É objetivo, é analítico, dificulta muito a vida de um candidato como é o Dr. Luís Marques Mendes. Nenhum outro candidato deste espectro político se viu com estes problemas, com estas dificuldades. E por isso é que eu digo, é de uma coragem enorme o que Marques Mendes fez. Apresentar já a sua candidatura. Deixa-me dizer com alguma, não é com crítica, mas com tentar. Eu ouço dizer, bom, este está a pensar, este está a refletir, aquele ainda não tomou a decisão. Bom, o que eu acho é que eles estão todos a ser muito calculistas, a medirem todos muito os seus passos. Bom, a política com este calculismo todo não tem graça. A política com este calculismo todo as pessoas não a apreciam. Marques Mendes furou isto com coragem, com valentia, mas ao mesmo tempo de uma forma racional, com consciência, depois de ter refletido profundamente e fê-lo. E por isso este seu atrevimento racional para mim, é extraordinário e deve ser apreciado pelas pessoas. E deve ser apreciado pelos portugueses, pelos comentadores, pelos jornalistas, por toda a gente. Luís deixa-me aqui interrompê-lo só para perguntar se é mais fácil a Marques Mendes ir buscar votos ao eleitorado do PS do que a alguma da direita que votou na Aliança Democrática. Não sei, ainda é cedo para lhe dizer isso. Bom, o mais natural é que os votos da Aliança Democrática sejam votos à partida que façam parte da partida do universo natural dos votantes no Dr. Luís Marques Mendes. Esse é o mais natural. Mas o Dr. Luís Marques Mendes tem muitas capacidades para ir buscar votos, mesmo ao Partido Socialista, à ala moderada do Partido Socialista, que é muito significativa, que eu chamaria da ala herdeira de Mário Soares, penetra com muita facilidade nessa área, mas muitas das pessoas que provavelmente até nem votam e estão em zonas de abstencionismo e que gostam de Marques Mendes, que o ouviam muitas vezes ao domingo e que gostam das suas opiniões e que gostam da forma como ele se aproxima dos problemas e da sua coragem, e por isso eu acho que temos, deste ponto de vista, Marques Mendes tem muito terreno por onde caminhar e por onde conquistar votos, e vamos ver agora com o tempo e com os apoios que vão começar com toda a certeza a surgir, e alguns deles até provavelmente podem ser surpreendentes, não sei, mas estou convencido que isso vai acontecer. Luís Campos Ferreira, na apresentação de FAF o Dr. Marques Mendes falou em ética muitas vezes. Na assistência estava, por exemplo, o Álvaro Amaro, que foi condenado em primeira instância, o Hermínio Loureiro, que foi acusado ainda em dezembro de dezenas de crimes e ele próprio assumiu ter cometido ilegalidades porque elas são necessárias na qualidade de autarca. Isto pode atrapalhar de alguma forma, ou seja, até posso juntar aqui o caso Tutti Frutti, sendo da área política de Marques Mendes. Isto não pode atrapalhar de alguma forma uma candidatura que é toda ela baseada em ética e nesse legado que Marques Mendes tem de quando era líder do partido, ter tentado afastar todos os casos mais duvidosos? Bom, eu não vou pronunciar, claro, sobre essas pessoas em concreto, até porque tenho relação pessoal de amizade com elas e quero confiar de que as suas práticas, mais dia menos dias, vão ser tidas como corretas e tudo isso. Agora, bom,
ninguém condiciona quem nos apoia, ninguém condiciona todos aqueles que por este motivo ou aquele querem dar o seu contributo para o sucesso e o seu apoio a determinado candidato. Ninguém nos pode condicionar, ninguém fecha a porta a ninguém. Agora, isto não faz parte, não tinha sentido que assim fosse, mas isso também, relações que possam haver até de conhecimento ou de maior proximidade, não condicionam o Dr. Luís Marques Mendes, tenho a certeza disso porque o conheço muito bem, a tomar essas decisões, seja em relação a quem for, a ter essa exigência ética, seja em relação a quem for, amigos ou não amigos, mais próximos ou menos próximos. Isso não condiciona o Dr. Marques Mendes a cumprir aquilo que são os seus princípios, os seus valores, a sua forma de estar e de ver a política. Isso não o condiciona em nada. Aliás, já o fez no passado, como também um conjunto de pessoas que pode estar a passar uma fase menos boa neste momento, não devem ser condicionadas em dar o seu apoio, porque o Dr. Marques Mendes tem determinadas opiniões e teve determinadas práticas sobre isso. Já falou aqui várias vezes de apoios que Luís Marques Mendes possa vir a receber. Não estiveram presentes na candidatura de dirigentes nacionais do PSD. Qual é que é o momento certo para Luís Montenegro manifestar o apoio a Marques Mendes? E já agora aproveito aqui para juntar outra pergunta. Se essa derrota, se Marques Mendes não passar à segunda volta, por exemplo, se poderia ser imputada a Luís Montenegro por a direita 20 anos depois perder Belém? Bom, 3 coisas. Queriam dirigentes nacionais do PSD nesta fase. O Dr. Marques Mendes, tanto quanto eu sei, não convidou ninguém. As pessoas que lá estavam, como me referi há pouco, foram espontâneos. Era o povo, aliás, via-se nas imagens da televisão. Essas são as melhores evidências. Era o povo, uns da terra, outros próximos da terra, que foram lá, que quiseram ir lá, dar o abraço, dar a palavra amiga, motivar o candidato Marques Mendes. Bom, os dirigentes, por um lado, toda a gente diz, bom, esta é uma candidatura um bocadinho partidarizada, parece que nasce dentro do partido, mas por outro lado também me perguntam, faltam lá os dirigentes do PSD. Uma pessoa é presa quase por ter cão ou por não ter cão. Mas em que momento é que acha que esses apoios já vêm para ser? É evidente que esses apoios são apoios que no futuro, mais próximo, menos próximo, naturalmente vão acontecer. É o que o Dr. Marques Mendes tem, nesta área política do Partido Social Democrata, uma credibilidade, uma respeitabilidade, junto de todos esses dirigentes, da maior parte dos dirigentes, pelo menos aqueles que têm um espectro de credibilidade junto da sociedade, muito grande, e por isso esses apoios irão acontecer. Estamos a um ano, as eleições estão a ser apontadas, julgou, para 25 Mas de pode janeiro. Depois haver alguma responsabilização do resultado de Luís Montenegro e da direção do PSD? Não, as candidaturas da Presidência da República são candidaturas individuais. O Dr. Marques Mendes predispôs-se a isso. O partido agora terá nos órgãos próprios e no momento certo que validar o apoio ou não validar o apoio à candidatura de Dr. Marques Mendes. Se me perguntar o que é que eu acho que o partido vai validar o apoio à candidatura de Marques Mendes. Isso é natural, que é obrigatório mesmo, do ponto de vista estatutário, que passe pelos órgãos próprios do partido, mas por aquilo que tem vindo a público da direção atual do Partido Social Democrata, tudo leva a crer que será essa a proposta que será levada aos militantes e aos conselheiros nacionais e à direção. Deixe-me só aqui avançar para uma última pergunta. Agora isto tem um momento, não é? Não é já. Antes de avançarmos para o carne ao peixe, só aqui sobre o governo. Essa do carne ao peixe não sabia. Isso é seguir. Vocês estão cheios de surpresas. Pedro Duarte deve sair para ser candidato à Câmara do Porto, e aproveito já para lhe perguntar também, se sair, Luís Montenegro deve aproveitar para uma remodelação governamental. Sabe que eu estou muito longe dessa política, tenho as minhas opiniões. Eu acho que Pedro Duarte, se vier a concretizar como candidato à Câmara do Porto, é um grande candidato à Câmara do Porto. É um dos melhores da geração dele, Pedro Duarte. É um preparado, um homem da cidade, um indivíduo com um conjunto de características e de qualidades enormes. Discreto, sim, discreto, mas tem um potencial enorme, e por isso fico muito satisfeito, porque eu vivo na cidade do Porto, satisfeito? Porque eu vivo na cidade do Porto. Se Pedro Duarte for candidato, eu acho que será uma grande notícia, não é para o PSD, é para os portuenses, se Pedro Duarte for candidato, e por isso
esperemos que sim. Não sei se vai haver remodelação ou não. Há ministros já desgastados, por exemplo, como a Ministra da Saúde, era um caso que devia ser resolvido. Eu, por acaso, acho que não. Acho que a Ministra da Saúde não está tão desgastada quanto querem fazer crer. Eu acho que a Ministra da Saúde até tem feito um conjunto tem feito um trabalho que tem conduzido a alguns resultados. É uma área muito difícil, é uma área que este governo herdou com enormes dificuldades, mas o que é certo é que nós não temos assistido a espetáculos tristes, degradantes, como assistimos noutros anos, por exemplo, filas de ambulâncias em frente ao Hospital de Santa Maria e queixas sobre queixas de atendimentos em urgência. Não temos assistido a isso, por isso acho alguma injustiça a forma como está a ser analisado o trabalho da Ministra da Justiça. A hora certa veio o noticiário, portanto vamos avançar aqui para a fase do Carnal Peixe. Eu posso fazer um noticiário, se for o caso disso também. Em que tem que escolher uma, duas opções, ainda vamos tentar passar um bocadinho da música que nos trouxe. Duas opções, vamos a isso. Luís Campos Ferreira, numa segunda volta entre Gouveia Melo e André Ventura, tapava a carinha e votava em quem? Não vai haver isso, por isso não ponho essa hipótese. A quem confiava os seus cães, Lucky e Cacau, António Vitorino ou António José Seguro? Confiava aos dois, sinceramente, confiava aos dois. Mas acho que Seguro lhes dava de comer à hora certa e Vitorino brincava mais com eles. Por isso, de manhã com Seguro, à tarde com Vitorino. Preferia partilhar o seu lugar no avião ao lado de Miguel Arruda do Chega ou andar de carro com Francisco Gomes, que é o deputado do Chega, que foi Açores, que foi apanhado com 2,25 de álcool no sangue? Bom, venha ao diabo, escolha. Não me diga que ia com o almirante de barco. Como é que é? Não me diga que ia com o almirante de barco. Ia, mais submarino, ia, até gostava, se ele me convidasse, ia, então não ia, claro que ia. Para terminar, quem é que levava a comer um arroz de sarrabulho? Passos Coelho ou Luís Montenegro? Olha, já comi com os dois. Arroz de sarrabulho, e mais que uma vez. Levava os dois, gosto muito, muito, muito dos dois, sou muito amigo dos dois. Acho que Pedro Passos Coelho foi um enorme primeiro-ministro e acho que o Luís Montenegro está a surpreender todos pelas suas competências, pela sua capacidade e pelo seu trabalho. Por isso, comia arroz de sarrabulho, rojões, cozido, comia tudo com um ou com outro. Estamos a aproximar da hora de almoço. Luís, pois é, está-me a dar a fraqueza, que ainda não almocei. E ele sai então a pedir aqui a nossa sobremesa, que é a música que nos trouxe e o porquê desta escolha. Olha, a música é Tata, do Slow J, é um álbum de novembro do ano de 23, Afrofado. É uma escolha que se destaca por estar no centro da fusão cultural dos países lusófonos. No fundo, dá voz a uma identidade híbrida que caracteriza a nossa música contemporânea. E salienta a capa do álbum, é espetacular. É Eusébio a cumprimentar Amália. Duas figuras incontornáveis da nossa história, partilhada com todos estes países de língua portuguesa. Muito bem, e é assim que nos despedimos também do presidente do Conselho de Fundadores da Casa da Música, com música. Obrigado. E obrigado pela presença obrigado na nossa refeição. Obrigado eu. É que agradeço muito. Obrigado. Mata saudade pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo de assalto, que eu não tô cansado, só para lhes mostrar. Já nem me lembro da primeira vez que a Cota disse: teu Cota tá cansado, o Cota tava triste. E eu nunca ouvi queixar-se, o Cota é muito rijo. Mas água mole é muita nessa vida, Luís. De vez em quando há que limpar a casa, olhar para o que não serve e lhe meter no lixo. Deixar a ferida virar cicatriz. Dança da vida deu-me melodia. Pai, eu só disse a verdade como me ensinaste. Sou mesmo filho como tu criaste. Tô agradecido, não me falta nada. Mantenho firme, tô a correr atrás. Se o Dino falou em mudar, o hino falou para já, tô falar demais. Se eu perguntar eu vou ter meu primo, não vou patrão, mas quem são os teus pais? Tata Wananke, quanto tempo pode encontrar? Difícil não ver, quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda de assalto, pra matar saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo de assalto, que eu não tô cansado, só para lhes mostrar. Tata Wananke, quanto tempo pode encontrar? Difícil não ver, quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda de assalto, pra matar saudade.